Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós estamos ainda meditando o 9º artigo da nossa profissão de fé, que diz respeito ao mistério da Igreja. E nós estamos falando sobre a constituição do povo de Deus, né, os fiéis de Cristo. Falamos sobre a hierarquia, nós falamos sobre os cristãos leigos e leigas, e hoje nós vamos falar sobre a vida consagrada. O que caracteriza a vida consagrada é a profissão dos conselhos evangélicos. São aqueles tão conhecidos da pobreza, da castidade e da obediência. Os conselhos evangélicos, eles devem ser vividos por todos os fiéis cristãos, né? Mas de um modo muito particular e com uma intensidade muito própria, eles são vividos por aqueles que consagram a sua vida a Deus. Então, em torno dos conselhos evangélicos que gira a vida consagrada. O Catecismo ele nos fala que o estado de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos, embora não pertença à estrutura hierárquica da Igreja, ele está firmemente relacionado com a sua vida e a santidade. Os conselhos evangélicos, na sua multiplicidade, são propostos a todo discípulo de Cristo. A perfeição da caridade, a qual todos os fiéis são chamados, comporta, para aqueles que assumem livremente o chamado à vida consagrada, a obrigação de praticar a castidade no celibato pelo reino, a pobreza e a obediência. E a profissão desses conselhos, em um estado de vida estável, reconhecido pela Igreja, é isso que caracteriza a vida consagrada a Deus. Então nós vemos que a vida consagrada, girando em torno da profissão dos conselhos evangélicos, ela tem um lugar muito especial dentro da comunidade cristã, porque ela é um sinal da radicalidade do seguimento de Jesus Cristo. Naquilo que é próprio de todos, de uma maneira mais profunda, as pessoas da vida consagrada vão se dedicar no serviço a Jesus Cristo. O estado da vida consagrada, ele aparece como uma das maneiras de conhecer uma consagração mais íntima, que está radicada no batismo e que se dedica totalmente a Deus. Na vida consagrada, os fiéis de Cristo se propõem, sob a moção do Espírito Santo, seguir a Cristo mais de perto, doar-se a Deus, que é amado acima de tudo, e procurando alcançar a perfeição da caridade a serviço do reino, significar e anunciar na Igreja a glória do mundo futuro. Vejam que o fato de que estes fiéis se consagrem totalmente a Deus, como um sinal de entrega, de pertença ao Senhor, ele é um sinal também de antecipação do mundo futuro, uma antecipação do reino dos céus. Essa tensão da vida cristã que decorre no cenário desse mundo, mas que espera a plenitude do reino para o momento final da intervenção de Deus no retorno de Jesus Cristo. Mas a vida consagrada, ela conhece várias expressões, como o termo que é utilizado aqui no Catecismo para esse título, a vida consagrada é uma grande árvore de múltiplos ramos. E aqui eu leio o texto que é tirado do documento conciliar, Lumen Gentium, que usa essa imagem. Diz assim: disso resultou que, como numa árvore frondosa e admiravelmente variegada na seara do Senhor, e isto em virtude do germe divinamente plantado, floresceram as diversas modalidades da vida solitária ou comum, assim como as várias famílias, as quais vão aumentando, tanto para o proveito dos próprios membros, quanto para o bem de todo o corpo de Cristo.
E prossegue o catecismo: desde os primórdios da Igreja, existiram homens e mulheres que se propuseram, pela prática dos conselhos evangélicos, seguir a Cristo com maior liberdade e imitá-lo mais de perto, e levaram, cada qual a seu modo, uma vida consagrada a Deus. Dentre eles, muitos, por inspiração do Espírito Santo, ou passaram a vida na solidão, ou fundaram famílias religiosas que a Igreja, de boa vontade, recebeu e aprovou com a sua autoridade. Vejam que a vida consagrada, ela vai crescendo conforme a generosidade do Espírito Santo na distribuição dos dons e carismas aos fiéis. Mas o reconhecimento da origem espiritual, da origem divina destes dons, desses carismas, passa pela autoridade da hierarquia da Igreja. Os bispos, portanto, têm de se empenhar sempre em discernir os novos dons de vida consagrada confiados pelo Espírito Santo à sua Igreja. O Espírito Santo, ele vai reconhecer as necessidades do povo de Deus, as necessidades da missão, da evangelização, e suscitar estes dons e carismas. E a Igreja, que é assistida também pelo Espírito Santo na sua hierarquia, vai fazer o discernimento, porque estes dons devem responder às necessidades da comunidade cristã e da missão evangelizadora. Então, é na comunhão com a hierarquia que nós vemos o reconhecimento da vida consagrada, e é justamente nessa mesma comunhão que ela vai frutificar e ser um bom sinal do reino entre os homens. A partir deste ponto, o catecismo vai elencar alguns tipos, ou os tipos, de maneira agrupada, de vida consagrada. O primeiro que é apresentado pelo catecismo é a vida eremítica, que é uma vida de maior solidão e de isolamento. Embora nem sempre professem publicamente os 3 conselhos evangélicos, os eremitas, por uma separação mais rígida do mundo, pelo silêncio da solidão, pela oração assídua e pela penitência, consagram a sua vida ao louvor de Deus e à salvação do mundo. Os eremitas mostram a cada um este aspecto interior do mistério da Igreja, que é a intimidade pessoal com Cristo. Estes homens levam uma vida, homens e mulheres, uma vida escondida aos olhos dos homens, e este escondimento da sua vida é uma pregação silenciosa daquele ao qual entregou sua vida, pois é tudo para ele. É um chamado peculiar a encontrar no deserto, precisamente no combate espiritual, a glória do crucificado. Uma outra forma de vida consagrada nós temos na Igreja são as virgens e as viúvas consagradas. Desde os tempos apostólicos, virgens e viúvas cristãs, chamadas pelo Senhor a apegar-se a eles sem partilha, em uma liberdade maior de coração, de corpo e de espírito, tomaram a decisão aprovada pela Igreja de viver, respectivamente, no estado de virgindade ou de castidade perpétua por causa do reino dos céus. Emitindo o santo propósito de seguir a Cristo mais de perto, as virgens, elas são consagradas a Deus pelo bispo diocesano, segundo um rito próprio, o chamado rito da consagração das virgens. E elas são, assim, misticamente desposadas com Cristo, Filho de Deus, e dedicadas ao serviço da Igreja. Por esse rito da consagração das virgens, a mulher é constituída pessoa consagrada e se torna um sinal transcendente do amor da Igreja a Cristo, imagem escatológica dessa esposa do céu e da vida futura. Acrescentada às outras formas de vida consagrada, a ordem das virgens constitui a mulher que vive no mundo, ou a monja, na oração, na penitência, no serviço a seus irmãos e no trabalho apostólico, conforme o estado e os carismas respectivos oferecidos a cada uma,
As virgens consagradas também podem se associar para guardar mais fielmente os seus propósitos. Nós não prosseguiremos hoje a reflexão sobre a vida consagrada, é uma reflexão um pouco longa, mas nós continuaremos conhecendo outras formas de vida consagrada no nosso próximo programa. Então esperamos nos encontrar na semana que vem. Duas asas